Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Estou aqui para trazer um conteúdo importante para vocês que eu creio que vai nos ajudar grandemente com conhecimento e nos blindarmos de pessoas que estão por aí nesse mundo, que parecem como nós fisicamente, mas o que habita ali dentro não é algo bom. Existem pessoas e pessoas, ou melhor dizendo, existem pessoas que são seres humanos e pessoas que são monstros disfarçados de humanos. E isso não vem de mim, somente através do que eu já aprendi no convívio com essas pessoas, entrevistas que eu já fiz, eu já ouvi da boca deles mesmos isso que eu tô falando aqui pra vocês. E se você quer ter a confirmação, é só você ler a palavra de Deus, porque lá tem a verdade que nos liberta e o mundo espiritual, que é onde explica a perversidade, a malignidade desses seres, sim, das trevas. Vem comigo que hoje você vai entender como funciona a mente deles e com entrevistas que eu fiz no decorrer da minha vida, eu venho aqui compartilhar com vocês, trazer essa consciência, essa conscientização daquilo que eu aprendi entrevistando essas pessoas, que eu tenho certeza que vai te ajudar a se blindar desses seres disfarçados de anjo de luz. Olá pessoal, a paz, tudo bom? Vamos direto ao nosso assunto de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu aprendi conversando com pessoas com transtorno de personalidade. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas conversas que eu tive através de entrevistas que eu fiz com psicopatas, onde eu aprendi coisas que a partir daquele dia abriram os meus olhos. E vocês vão entender o porquê. Aí você vai me perguntar, Cris, então um psicopata ajuda alguém? Eles não têm empatia, não têm amor? Exatamente. Eles vão te ajudar no começo, eles vão ser pessoas maravilhosas, eles vão cooperar, vão ser muito cooperativos, eles vão fazer você se sentir muito bem, muita vontade. E eles vão te ajudar muitas vezes, sim, eles vão falar coisas que são reais, com a intenção no coração de ganhar a tua confiança. E aí onde Deus transforma aquilo que vem para tentar destruir em bênção, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou falar para vocês aquilo que eu aprendi através dessas entrevistas e conversas com pessoas com esse transtorno. Hoje em específico falando sobre algo que vai nos blindar e que me fez refletir e que faz com que a gente também se posicione, porque a palavra de Deus, gente, tá lá dizendo claramente, no mundo jaz o maligno, o Satanás, o inimigo, ele ruge como leão e ele vem ao derredor buscando alguém que possa tragar. Fala para sermos prudentes como as serpentes. Então, com base nisso, nós já sabemos que no mundo existem pessoas más, pessoas perversas, malignas, pessoas que você olhando, você vai ver uma pessoa como você, fisicamente dizendo, né? Talvez um cabelo com uma cor diferente, mas essa pessoa tem olho, tem boca, tem nariz, tem orelhas, ouvidos, tem mãos, pernas, pés, a maioria tem, ok? Ser humano, carne e osso, né? Mas o que habita ali dentro, se não existe Espírito Santo de Deus ali, não é algo bom que vai habitar ali e não vai sair algo bom dali também. E eu vou falar de coisas aqui que vão trazer conhecimento para vocês e creio que vai trazer cura e libertação também. Eu sou usada para cura e libertação emocional, quando a gente vai na parte de traumas, feridas emocionais, mas eu tenho visto Deus me chamando também para cura e libertação espiritual. E tendo discernimento de espírito, somente com a revelação de Deus e o discernimento de espírito você consegue ver de verdade o que vai aqui na mente dessas pessoas e as intenções do coração, porque sem Deus revelar e dar esse dom para nós, não tem como a gente ver algo que é no mundo espiritual. Quando eu me relacionei com pessoas com esse transtorno, que não foram poucas, até acho interessante que alguns psicopatas que eu entrevistei, eles me perguntavam coisas sobre eles mesmos, porque eles mesmos dizem que não tiveram tantos deles no convívio deles. E perguntaram pra mim, eu falei, ai meu Deus do céu, como assim? Não tô entendendo mais nada. Lógico que através dessas perguntas também eles estão aprendendo sobre nós, entende? Então, você tendo conhecimento do mundo espiritual, se revestindo da armadura de Deus, você vai ter
respostas, você vai conseguir enxergar o que está por detrás dessa carinha linda, dessa máscara que eles colocam de anjo. Só que é anjo caído mesmo ali, das trevas. Descendentes de Caim. Caim foi o primeiro psicopata aqui nessa terra, matou o irmão e ainda foi sarcástico com Deus quando Deus o questionou. E em entrevistas que eu fiz com psicopatas, eles mesmos falam que o que mais se assemelha a ele na Bíblia é Caim. Então eu digo que eles são da descendência de Caim. Não tem essa de que é da serpente. Eu escuto tanta gente falando coisas que não é bíblico, gente. Isso é engano, isso é invenção de pessoas até como eles. Na palavra de Deus diz que Caim, Abel e depois Sete vieram de Adão e Eva. Não tem nada que a Eva traiu Adão com a serpente e por isso que eles existem, ou os nefilins lá da... Não, isso daí já foi no dilúvio. Não, gente, é descendência de Caim, é simples assim. Pra que complicar? Pra que complicar? Tem a ver com maldição hereditária? Sim, tem a ver com maldição hereditária. E essa história de que eles nascem assim, eu não me aguento, gente. Como que eles conseguem enganar mesmo? Tão fácil. Eu acho que foi um psicopata que estudou psiquiatria, que colocou lá, né, no DSM-5, enfim, falando que, na verdade, o DSM-5 fala das características, né? Faltam as da parte espiritual, só que a ciência não vai tocar nisso. Mas nós que somos cristãos e conhecemos da verdade que liberta, quando Deus me revelou sobre esse transtorno, Ele me revelou o espiritual. Na ciência não se explica a perversidade dessas pessoas ao nível demoníaco, diabólico, ao ponto de matar uma pessoa, estrangular como os serial killers fazem. Serial killers são psicopatas. Só que a maioria deles só fica aqui, ó, no pensamento. Eles têm um certo controle até quando, só Deus sabe. Porque eles sabem que hoje em dia tá mais difícil, tem câmera, tem provas mais fáceis, né? Tem câmera em tudo quanto é lado. Enfim, ontem mesmo eu vi aquela história daquela jovem, gente, vocês viram? Toda acorrentada numa cama, presa ali em cativeiro com um ex-parceiro. Psicopata. E ele ainda falando quando ele tava lá dentro do camburão. Se me soltar ainda hoje eu a mato. Vou matar assim que eu sair. No Brasil não tem pena de morte. Tem que ser prisão perpétua para esse ser infeliz. Predador. Serial killer provavelmente já deve ser um, ou futuramente pode vir a ser. Tem que deixar preso, já que não tem prisão, como é que fala? Acabei de falar, pena de morte. É perpétua, sim. E ele vai poder matar nem ela, nem ninguém. Ele que se lide com ele mesmo e com os que estão lá que são piores que ele. Aí quem vai ser o vulnerável, a presa, vai ser ele. A gente não deseja o mal, mas que se não se arrependerem é queimar no quinto dos infernos pela eternidade, ranger de dentes e enxofre. Tem psicopata, narcisista, sociopata que não gosta de ouvir isso, porque eles sabem que é o destino deles. E graças ao nosso Deus, que é um Deus justo, que Ele mesmo criou esse lugar para eles irem para lá, para a eternidade. Agora tem uma coisa, para o Satanás e os demônios que vieram lá já do céu com eles, já caíram, os anjos caídos que seguiram acreditar em Satanás, que era Lúcifer, agora eles estão aqui na terra tentando levar o máximo de pessoas lá para ele, para ir queimar junto com ele. Ele quer companhia. E os burro eu digo, Deus me perdoe, mas eu digo, os que se deixarem levar por esse ser das trevas, achando que são os poderosos, porque o inimigo dá poder. Gente, eu vi 3 vídeos, assistam aí depois. É um pastor, ele é hispano, né? Ele mora nos Estados Unidos, mas ele fala espanhol. Eu postei no grupo. Se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, aqui abaixo tem o link. Clica lá, entra, acompanha a gente, porque por lá eu compartilho esses vídeos, eu compartilho quando a gente tem encontros, equipe, né, que a gente tem a equipe de terapeutas e a gente tem o grupo de apoio, temos terapia em grupo. Foi bênção a última vez, teve uma moça que deu o testemunho dela, que vocês podem até assistir, inclusive, que o vídeo tá no canal. Foi o último vídeo antes desse, ok? Mas hoje eu vim aqui para falar com vocês exatamente sobre o que eu aprendi ali. Enquanto esse psicopata estava tentando ganhar minha confiança, ele foi abrindo muitas coisas, foi muito solícito. Eles são, né, essas pessoas que você fica, nossa, acima de qualquer suspeita, pessoa tão agradável, você sente aquela coisa, aí você vai se abrindo, você vai contando sua vida, você vai confiando nessa pessoa.
E teve um momento que eu tava ali perguntando, falando coisas sobre 2 serial killers, analisando. E eu achei muito interessante as 2 vezes que ele falou sobre cada um desses casos. O primeiro foi Ted Bundy. E depois eu falei também sobre o maníaco do parque. Inclusive esse maníaco do parque, outro vídeo, eu falei que ia falar sobre ele e acabei esquecendo. Ele tá prestes a sair, gente, porque o Brasil é uma beleza com a lei, né? Mas tá mudando isso daí, porque Deus tá no negócio e ele tá fazendo a revolução aqui na Terra também. É a última chamada, se arrependam enquanto há tempo. E isso não é só para eles não, é para todos nós. Se você ainda não tem Deus na sua vida, se ainda não se arrependeu dos seus pecados, e não é para ter medo não, gente, mas é que o nosso Deus é um Deus de amor, e Ele não tem prazer na morte do perverso, mas nós sabemos que nem todos vão ser salvos porque não querem, não querem. Mas voltando antes de começar nesse assunto, que eu já estava aqui esquecendo também, ai gente, eu sou dessas, eu vou falando, a minha mente vai fluindo e quando eu vejo eu nem lembro mais o que eu comecei a falar. Mas esse homem, ele foi satanista durante anos, ele nasceu numa família cristã, o pai dele é pastor até hoje, mas ele foi abusado por outro pastor, que era o braço direito do pai dele dentro da igreja, abusado quando ele tinha 6 anos e foi assim durante anos, e mais 3 outros monstros desses aqui nessa terra abusaram dessa criança. Então aquilo confundiu a cabecinha dele. O Satanás, ele é tão sujo que ele entra nas igrejas para fazer isso, para causar isso, revolta contra Deus. Então essa criança pensava, como assim? Como que Deus não me protegeu? Como que Deus permitiu isso? Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Hoje eu sei o porquê que as coisas acontecem. Existe algo chamado livre-arbítrio, gente. E Deus, ele não interfere nisso, mas existe a justiça divina que vai ser feita, não só aqui, como também depois, que é o principal, que é na eternidade. E ele criou tanto ódio no coração dele por igreja, por pastores, por conta dos abusos que ele sofreu, que nenhuma criança na vida merece passar pelo que ele passou, mas generalizou, o trauma entrou, o ódio entrou e ele se transformou num satanista, sacerdote dos grandão lá, tá? E ele conta tanta coisa surreal que tá cheio de médicos em clínicas de aborto que são satanistas. Eles pegam esses bebezinhos e eles levam para sacrifício e eles comem. Gente, isso é demônio. Eles comem, eles tomam sangue. Tanta coisa que ele falou. Ah, interessante que ele disse que quando ele ia no cemitério, porque quando eles enviam um feitiço para matar alguém, essa pessoa não tem Deus, essa pessoa morre, eles vão lá e pegam o corpo dessas pessoas e eles levam para sacrifício, também come, até o último pedaço, gente. É nojento que eu tô falando, mas isso é real, eu vou pôr de novo lá no grupo pra vocês assistirem. O nome dele é Natanael, ex-satanista, busca aí no YouTube que você vai achar. Tem 3 partes de vídeo que ele conta e outros vídeos também de testemunho dele. E ele fala também que um dos pastores que ele foi pago para matar, aí que tá quando Deus entra na história, ele já tinha 30 e poucos anos, e ele diz como ele foi fazendo aquilo, ele foi levantando, chamando as entidades em cada esquina até chegar lá na igreja, porque quando ele chegasse lá, ele tinha que estar já com tudo preparado, dominado o ambiente, com essas entidades espirituais ali, para ele conseguir fazer o trabalho lá para matar o pastor. Quando ele começou a andar e fazer, e já tinha levantado várias dessas entidades, porque ele tinha uma casta nele, levou 6 horas e meia para ele ser liberto, gente, imagina. E ele disse que ele começou a sentir fraqueza nas pernas, ele começou a ouvir um rugido atrás dele e ele não conseguia andar mais, ele não conseguia mais caminhar. Quando ele olhou, era um leão rugindo, e ele totalmente ficou ali, impossibilitado. Quando ele olhou, os demônios, tudo que ele tinha invocado, as entidades, tudo desapareceram diante do Rei dos Reis, diante do Leão de Judá, que cuida e guarda os seus filhos. Ele diz que quando ele ia no cemitério para pegar esses corpos, onde tinha um túmulo de um cristão, de uma cristã, eles não tinham poder, eles não conseguiam passar por perto, eles tinham que dar a volta todinha para ir lá pelo outro lado. E literalmente ele diz que tem anjos, um na cabeça, outro no pé, e uma muralha de fogo ao redor, gente, daqueles que são filhos e filhas que escolheram Jesus, Senhor e Salvador. Olha que poderoso isso. Então, no dia seguinte ele voltou lá para matar.
Gente, eu não vim aqui para falar sobre isso, mas Deus está fazendo eu falar sobre isso. Olha o que o ódio faz no coração de uma pessoa. Não tinha remorso, não tinha empatia. O Satanás tomou conta desse jovem, dessa criança, quando ainda era criança. E piorou depois, mais ainda, quando ele contou para o pai. Quando ele já tinha acho que 30 e poucos anos, ele conseguiu abrir o coração e contou para o pai. Porque quando ele era criança, esse ser das trevas, o pior de todos, né? Ele falou assim, se você contar alguma coisa para alguém, eu vou fazer com a tua irmã a mesma coisa, eu vou matar teu pai e tua mãe. E ele, como uma criança, ficou com medo e nunca contou para ninguém. Foi contar depois de anos e anos e anos, já nem morava mais na mesma cidade, no mesmo país. E o pai dele olhou para ele e falou, eu não sabia de nada. E agora que eu tô sabendo, eu também não vou fazer nada, porque mais importante é a igreja do que você. Ali foi para fechar de vez o pacote das trevas na vida desse jovem, que já era adulto nessa época. Ali ele começou, né, a investir nas trevas, fez pactos e pactos e pactos, tanto que ele disse que foram 6 horas e meia, porque era castas e castas de demônio ali. E esse pastor, quando ele voltou no outro dia, esse pastor recebeu, né, profecia de que teria um homem indo lá para matá-lo. Olha que forte isso, gente. E ele chamou ele lá na salinha, ele disse que ele fez cair tudo, fez toda as entidades nele, né, tudo. E o pastor muito tranquilo, parado ali, e falou com ele, com a autoridade de Deus. Foi isso que aconteceu. Deus me falou que ia vir aqui um homem para me matar e tal. E ele falou, você quer sair desse lugar de trevas onde você tá e tudo? E ele falou que sim. E aí começou a libertação dele. E hoje ele é um pastor e ele conta todos podres lá das trevas. É bem forte, gente, vale a pena. Então o ódio, ele entra no coração das pessoas, e é isso que eu vejo que acontece na vida desses serial killers. Não justifica, ai, eu nasci assim, tadinhos de nós somos psicopatas, olha, os narcisistas, os sociopatas são piores, porque eles não nasceram assim, mas a gente não teve escolha, a gente nasceu assim. Deve ter sido um psicopata que se enfiou lá na psiquiatria e inventou essa história, gente. É lógico que se você faz um exame lá e prova que eles têm essa diferença lá, gente, quando uma pessoa é vazia, não existe Deus ali, muda tudo no organismo, contanto que eles não sentem como nós sentimos dor. Ele conta coisas que ele não sentia. Porque é demônio que habita ali, poder das trevas ali naquele corpo. Satanás precisa de um corpo para ele agir, porque é um espírito das trevas. Assim como Deus, ele age através de nossas vidas. Espíritos são de Deus, por isso nós temos poder de levar cura e libertação para vidas. Quando nós abrimos nossa boca, é Deus falando através de nós, por isso que transforma, por isso que cura, para honra e glória do Senhor. Isso é só confirmação, porque hoje na igreja a pastora falou sobre isso. Ela era homossexual, foi mais de 15 anos homossexual. E ela foi liberta, ela sofria por isso, com isso, ela não sabia quem ela era, a identidade dela, mas Deus resgatou, ela se permitiu. Então não tem essa de que nasceu, mesmo que nascesse, que não é o caso, ou que seja a maldição hereditária, que é dessa forma, eu creio que existe, sim, tem como sair de lá, mas eles não querem. Tem gente que gosta de estar nas trevas, sabe por quê? Porque eles dão poder para essas pessoas. Esse pastor mesmo, ele fala que ele sofria menos quando ele estava lá do que ele sofre agora. Ele até fala o porquê. É bem interessante, vale a pena assistir. Mas vamos ao segredinho de hoje, que vai blindar a vida de vocês, assim como a minha, porque depois que eu ouvi isso desse psicopata, hoje, se eu passasse por algo parecido, que antes eu ajudaria de imediato, sem nem pensar 2 vezes, hoje eu já seria mais prudente. Porque eu consegui entender a mente dele, consegui entender como eles funcionam, e eu vou passar isso pra vocês. Recebam, gente, porque é forte, mas é libertador. É pra te libertar e pra te salvar. Vai salvar vidas. Escuta o que eu vou falar. Eu falei, olha, me deixa eu falar uma coisa. Seres das trevas que vocês são. Ted Bundy, o que ele fazia? Ele matava essas meninas, essas jovens. Ele decapitava, ele arrancava a cabeça e jogava num lugar, um corpo, no outro a cabeça. Ele era cruel, ele era demoníaco, ele era diabólico, ele era monstruoso. Gente, quem ia dizer moço simpático, bonito, né? Que sorriso,
cativante, como era carismático. A prima dele que fala sobre ele, nossa, que todo mundo admirava ele. Era o Satanás ali em pessoa. Só que a máscara, enquanto ele não estava agindo ali, né? Mas começou desde muito cedo. Vai ver os traumas que ele viveu. Estuda depois a vida dele se você tiver interesse. Mas chegando a esse ponto da entrevista ali, eu falando sobre Ted Bundy, o que ele fazia? Ele se fazia de coitadinho, gente. Ele vinha com uma bengalinha na mão, ele olhava para essas jovens, todo sorridente, parecia uma pessoa tão indefesa. Olha que homem tão indefeso, magrinho ele, né? Tão simpático. Ele pediu uma ajuda, carregando as coisas com dificuldade com a bengalinha para a moça ajudar a colocar o negócio lá no carro. Quando ela chegava lá, ele dava uma cacetada na cabeça e ela já desmaiava e ele levava. E se não fosse a misericórdia de Deus ali, muitas morreram, a maioria morreu. Aí sabe o que ele falou pra mim? Então, eu não consigo entender. Quando vem esse cara ali com a bengalinha pedindo ajuda, por que vocês vão e ajudam? Eu falei, porque nós temos amor ao próximo, porque nós temos compaixão, nós temos um coração que gosta de ajudar, que faz o bem, que é de Deus. E qual o errado em ajudar alguém? O problema é quando você está ajudando alguém que é uma pessoa que está fingindo e que ali tem um predador que está com sede, fome de sangue, de morte. E você não tem a menor ideia. Quem é o errado? É lógico que são esses seres das trevas, mas eles são assim, gente, é instinto deles, ali habita os demônios. Tomou conta. Eles são instrumentos de Satanás. Então a natureza deles é essa. É predador. Vai fazer o quê? Vai caçar a presa para se alimentar. Aí você fala, ai, mas eles, tadinhos, vamos lá, os coitadinhos, ai, eles nasceram assim. E porque eles não sentem, eles têm necessidade de buscar emoções, adrenalina, para sair do tédio. Vai se jogar de paraquedas. Por que tem tanta coisa que dá para você fazer, que dá adrenalina? Vai nas montanhas russas maiores e mais, né, do mundo. Se joga lá, que nem eu falei, vai sem a corda. Deus é mais... Não é isso que alimenta eles. Isso não é o suficiente, porque o prazer que está no Satanás, nas trevas, é roubar, matar e destruir. Onde eles têm prazer é matando. Onde eles sentem vivos, porque eles sentem mais que Deus. O sadismo, a tortura vem porque eles sentem que eles têm poder sobre aquela vida e aquele olhar pedindo, implorando pela vida, e eles sentem que, sou mais que Deus, eu tenho essa vida sobre minhas mãos. Covardes. O destino de vocês, se não se arrependerem, é no queimar do inferno para a eternidade. Glória a Deus por isso. O nosso Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que sim, todos se arrependam e tenham a vida eterna. Mas se não se arrepender, é justo que isso vá acontecer. E eu glorifico a Deus por isso, pois nada fica impune ao Senhor. E uma das coisas que Ele abomina é derramar sangue de inocente. Maldades com crianças, com bebezinhos. Isso tem punição. Como tem? E glória a Deus eu dou por isso. Aí ele falou assim pra mim, que isso, gente, isso me despertou e isso fez sentido. Tá lá o Ted Bundy com a bengalinha e de imediato ele pede uma ajuda, você não vê ali problema nenhum. Ele não parece um louco, ele não parece um drogado, ele não está drogado, nem na maioria das vezes não tá. Uma pessoa parece indefeso. Você ajuda, porque nós olhamos para o outro como nós somos. A partir de hoje, você quando olhar para alguém, não é para você ter medo não, mas para você despertar e ter sua mente aberta. Discernimento de espírito, prudentes como as serpentes. Não vá pela aparência. Eva comeu do fruto porque parecia bom. Não vá na aparência. Vá na sabedoria de Deus, na prudência. Não vá na emoção do momento, de querer ajudar sem olhar a quem. Você vai ajudar, mas de uma maneira sábia, prudente. Sabe como?
chamando um homem para ajudar esse homem. Foi o que esse psicopata me falou, gente. E é verdade. Uma mulher indefesa, um homem precisando de ajuda, chama. Por que ele não chama outro homem para ajudar ele? Então, com esse olhar hoje, você vai fazer diferente. Se alguém vier... gente, mulheres também podem fazer isso, como a gente vê em vários noticiários. Quando a pessoa é ruim. Mau caráter é mau caráter, entendeu? Olha aqui, não sei o que, descuidar de olhar teu filho, tua filha ali, bebezinho, que normalmente eles buscam isso também. Quem faz tráfico humano, todos os males deste mundo vêm do Satanás através da vida desses seres, que são instrumento dele. Então, aqui eu tô dando só um exemplo. Alguém te pediu ajuda, seja o que for. Abre os seus olhos espirituais, deixa Deus te mostrar ali. Chama alguém, e se você for ajudar, chama alguém para te ajudar junto, para ir alguém junto com você. Se for o caso, você não vai deixar de ajudar, mas você vai ajudar com prudência, como eu acabei de falar. Chama um homem para ajudar esse homem. Se essa mulher tá precisando de ajuda, tá numa loja, chama a gerente da loja. Se é alguém, entende? Entende como funciona? E quando eu falei do maníaco do parque, gente, o maníaco do parque, pelo que eu saiba, ele tá prestes a sair agora em setembro. O que ele fez? Olha só, arrancou todos os dentes da boca dele, porque ele precisa agora que as pessoas confiem nele e pensem, nossa, ele não é mais um risco para a sociedade, porque tá banguela, como que ele vai morder as mulheres porque é canibal? Gente, quem muda de verdade é de dentro para fora, não precisa provar nada para ninguém, é eles e Deus. Mudou é nada, é um novo personagem que ele tá montando, porque ele sabe que a probabilidade, a tendência grande é que ele vai morrer. A hora que ele sair de lá vai ter um pior que ele que vai matar. E ele já tá se preparando para isso. O que ele fez também? Feminou. Agora ele tá dizendo que ele é gay. Porque então não tem risco para as mulheres. Olha, agora eu mudei, eu gosto é de homem, não gosto mais de mulher. Ai, gente, eu não me aguento do que são capazes. Para ter o controle. Antes dele sair, ele já tá com todos esses pensamentos que eles acham que eles são os master dos master, tão inteligentes. Vamos ver o que Deus vai fazer com a vida desse daí. Com Caim mesmo, Deus ainda foi misericordioso ali. Eu creio que ele teve a misericórdia mais foi com Adão e Eva, né, para perder outro filho, imagina a dor. E colocou lá a marca nele. Mas nunca mais ele teve paz. Então esse cara, ele pode até sair da cadeia, mas ele nunca mais vai ter paz. E outra coisa que ele fez também, ele comeu, ele engordou, que diz que tá irreconhecível, né? Porque, lógico, ele não quer que ninguém lembre que foi ele que matou todas essas mulheres, não, porque ele sabe o que vai acontecer, provavelmente. O melhor é ele se enfiar dentro de um lugar e não sair nem para comprar um lanchinho no McDonald's. Mas é assim que eles agem, gente. Se ele tivesse realmente mudado genuinamente, ele não ia fazer nada disso. Ninguém precisa provar pra ninguém. Se tua consciência tá limpa diante de Deus. E o próprio Deus guarda os seus. Imagina, gente. E aí eu falei sobre ele também com esse psicopata. Eu falei, você acredita? Eu fico assim abestalhada quando eu escuto vocês, né, seres das trevas, e esse cara vira e fala para as meninas, quando ele convencia elas, falava que elas eram lindas, ele pegava no ego. E o sonho dela era ser modelo. Ele já via que tinha uma autoestima baixa, só eles leem. O Sam Vaknin falou que assim, ele tá num lugar, tem várias pessoas, ele tá olhando para cada um, ele já sabe. A ferida que esse aqui tem, a que aquela ali tem, ele falou como um predador, como um shark, um tubarão. Eu cheiro sangue. Sou predador. Ele tá vendo as presas pra ele. Desse jeito, gente. Parece mentira, mas é verdade. É desse jeito. Ali são predadores, monstros, criaturas monstruosas que têm sede de sangue e vontade de matar, morte, Satanás, demônios. Não vão falar aí, mas tudo põe na conta dos demônios. Não, gente, entendam, não é isso. São eles. Eles buscam, eles dão permissão, eles dão legalidade através desse ódio, de querer se vingar, como eu dei o exemplo daquele homem que virou satanista.
Teve uma outra também, que é ex-satanista, que ela falou que ela fazia trabalho, feitiço, essas coisas. Ela não tinha sentimento, empatia, não sentia remorso. Não, ela aprendeu daquele jeito. Ela fazia o que ela achava que era o certo ela fazer. Depois que caiu, né, o véu das trevas, que Deus mostrou, ela foi, né, alcançada pela misericórdia de Deus e se permitiu e quis sair de lá. Aí ela começou a entender que aquilo que ela fazia era abominável diante de Deus e que era errado, era de uma pessoa sem caráter. Não tinha compaixão, não tinha amor pelo próximo. Ela orava para destruir casamentos, ela fazia feitiços, as amantes ia lá e falava: por que o homem que eu amo, ele é casado, mas essa mulher, e ela não sai do caminho dele, eu quero ele. Ela tinha raiva da mulher, não pensava que era uma família que ela estava destruindo, um casamento. Ela se envolveu com um homem casado, ela era amante e ela fez feitiço para matar a mulher. Só que a mulher era crente, ela orava e ela não morreu, para honra e glória do Senhor. Mas isso existe, gente, pessoas assim existem. E se não é Deus por nós, não estaríamos aqui para contar testemunho, para contar história, para contar nada. Minha gatinha tá aqui, acho que ela viu algum passarinho, ó, predadora. Mas ó, o predador de um animal é instinto de sobrevivência. O instinto desses que são disfarçados de humanos, né, que são monstros, são predadores, mas é o prazer de fazer o mal. Eles gostam de fazer aquilo que eles sabem que é errado, que é contra a lei, que é aquilo que aborrece a Deus. Eles vão fazer isso porque eles estão a favor de Satanás. O caráter deles é de Satanás, não é o caráter de Deus, porque se fosse, eles não fariam nada disso. E aí eu falei, esse serial killer, maníaco do parque, ele levava essas jovens lá para o meio da mata. E quando elas passavam ali para dentro da mata, ele falava: sua burra, você vai morrer. Quem mandou acreditar e confiar numa pessoa que você nunca nem viu na tua vida? Quer dizer, eu fico indignada porque eu falo, não tô acreditando. A culpa é dele, a culpa é dela. Ele não assume a responsabilidade dele porque ela não tinha noção de que existia seres monstros como ele, ingênua, inocente, sem a revelação ainda de Deus. Confiou. Viu como uma pessoa que não tinha nada que ela não pudesse confiar. E, lógico, as concupiscências do nosso coração, os desejos dos corações, ela queria ser modelo, né? Já deslumbrou, cegou. Entrou a emoção, cadê? Não raciocina mais. Mas ele é um mau caráter, ele enganou, ele fez com essa intenção, mas é um predador, ele funciona assim. Por isso eu trago esse vídeo para trazer essa conscientização, porque cabe a nós, hoje, olhar para pessoas de uma forma diferente. Nem todo mundo é como nós. Hoje nós sabemos, então vamos usar isso a nosso favor. E ele, como um predador, fala da forma que ele vê. Eu que fico indignado. Como que uma menina, uma mulher, vai pro meio da mata com um homem que ela nunca viu na vida. Eu ficava assistindo as notícias e eu pensava, não, eu acho que é mentira que essa menina foi lá. Ela não tem noção? Não tem um mínimo de senso? Como que ela vai pro meio do mato? Eu falo, sim, é a mente deles. Porque a natureza deles é essa. Eles saem pra matar. Eles são predadores, é instinto deles. Para eles é o normal, é a forma de ser. Então se não somos nós, ter o discernimento e se posicionar, e falar um não, acaba acontecendo o que aconteceu com várias dessas moças, infelizmente. E daí, ele falou, não pergunta nem, tá bom, você é fotógrafo, você trabalha numa agência de modelo, não vai perguntar nem para ver uma foto do trabalho dele? Você acredita assim? Entende? Quantas vezes eu confiei, acreditei, eu falo, se não é Deus por nós, a cobertura que a gente tem espiritual, a proteção de Deus, os anjos que Ele envia para nos guardar e guerrear por nós, a gente não estava aqui para contar história, gente. É sério. Mas aqui agora, através desse vídeo,
Eu espero que vocês, assim como eu, porque antes eu me imagino, tá na rua, não foi um Ted Bundy que surgiu no meu caminho, graças a Deus, que me guardou. Poderia ter, eu creio que até já passaram outros, talvez até piores, mas Deus não permitiu. E vamos dizer que tá lá, né, o homenzinho com a bengala. Eu penso, eu acho que eu iria ajudar ele também. Não sei, gente, só Deus sabe. Mas de primeiro momento, ia ser isso. Porque a nossa natureza é essa, ajudar, salvar, amar, proteger. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que vai fingir que tá precisando de ajuda, mas tá ali só fingindo para poder destruir a tua vida. E aqueles que realmente precisam de ajuda? Então, por que existem esses e você não sabe que a pessoa você não vai ajudar? Você vai ajudar, mas como eu falei, de uma forma prudente. Chama alguém que possa vir com você. Se é um homem pedindo ajuda, chama outro homem para ir lá e ajudar. Liga para alguém. Deus vai te dar a estratégia perfeita. Mas não vai de primeiro momento, né, sem pensar. Eu aprendi isso com esse psicopata. E se fosse hoje, na hora eu ia lembrar do que eu conversei com ele. E por isso eu tô gravando esse vídeo, porque vocês também vão lembrar se um dia vier acontecer uma situação parecida. E vocês vão chamar alguém. Se é um homem pedindo ajuda, chame outro homem para ajudar. E se é uma mulher, chama outra mulher para estar junto com você, outro homem também, né? Eu fui chamada para ir no jury duty, lembrei agora aqui. Primeira vez e única vez que eu fui até hoje. Era um caso de estupro, à mão armada. Tinham 3 acusações contra esse homem. E eu entrei na sala, igualzinho nos filmes, gente. Você entra ali, só que eu nunca tinha participado, eu não sabia como que era. E tinha ali o acusado no meio, uma advogada aqui e um advogado aqui. Eu achei que era tudo advogado e achei que a gente nem ia ver o acusado ali. Um homem jovem, bem vestido, bonito. Não muito, não é meu tipo, mas estou falando, não era uma pessoa, né, jovem, bonito, bem arrumado. Vi ali os 3 e eu achei que eram os 3 advogados. Na hora que eu entrei, gente, é coisa espiritual, que eu entrei e sentei, eu vi esse do meio me olhando. Mas não me olhando com desejo, não. Sabe quando você vê alguém te olhando e chama a atenção? E o meu olhar cruzou com o dele e a gente ficou se olhando. Só que aí eu senti algo estranho. Gente, é espiritual. Quem nunca passou por isso vai achar que eu tô viajando na maionese. Assim eu pensaria antes de ter nessas experiências, mas tá tudo certo. Fica pra quem já passou e sabe o que é. Foram alguns segundos e eu senti uma coisa tão ruim e desviei o olhar. Aí vem o senhor lá, que é o juiz, e fala pra gente, faz perguntas, explica como é que é e tal, e ele pega e fala, ó, essa aqui é a advogada de defesa, esse aqui é o advogado de defesa, e aponta pra ele e fala, e esse é o acusado. Nossa, aí eu entendi o que eu senti naquele olhar, segundos de troca de olhar, que eu consegui sentir o que tava ali dentro. Só na forma dele olhar, gente, só do semblante, eu não sei explicar, porque tem coisas que a gente não consegue explicar, que é só Deus revelando mesmo. E uma das advogadas de defesa, né, no caso, a advogada criminal ali, dele, fez uma pergunta que foi interessante. Eles vão fazendo perguntas para conhecer ali as pessoas, porque eles querem alguém neutro, né. Se eles percebem que você, por exemplo, eu falei que eu sou terapeuta, aí eles já, né, já tiram você ali de jogo. Aprendi muitas coisas, mas graças a Deus eu não fiquei ali, porque algumas pessoas próximas que eu comentei depois falaram, nossa, Cris, tu nem escutou ainda os testemunhos, tu já tava condenando o homem lá. Gente, a gente tem que confiar mais no nosso instinto, na nossa intuição, que é o próprio Deus aqui dentro de nós, o Espírito Santo, nos mostrando aquilo que só Ele pode revelar. Somos falhos? Somos. Mas sempre Deus dá confirmação. Seria só questão de tempo. Eu ouvi só para confirmar mesmo, o que eu já tinha visto no olhar dele logo que eu entrei naquela sala, gente. E ele se sentiu intimidado também ali, porque assim como a gente reconhece quem eles são, quando Deus nos mostra, eles também conseguem ver quem nós somos. Quando somos ou não de Deus, eles conseguem ver. E incomoda a guerra, a batalha espiritual. E ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, fiquei refletindo e deixo essa pergunta aqui para vocês também. Ela perguntou, se você estivesse sozinha numa floresta, você gostaria de estar sozinha com um urso ou com um homem?
Mas é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo pra vocês, gente. Falei várias coisinhas, eu espero que tenha sido um papo agradável pra vocês, que realmente vocês consigam olhar de forma diferente para as pessoas, de novo, não com medo, porque medo não faz parte de nós. A nossa fé está no Criador, o Todo-Poderoso, e Ele nos guarda, nos cuida, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Conhecimento nunca é demais, então saiba, né, como você se comportar diante de alguém pedindo ajuda para você. Ore a Deus. Chame alguém que esteja perto, nunca vá para casa. Gente, eu lembro de mim. Nossa, Deus me guardou de cada uma. De não ir para casa de alguém que você mal conhece. Dormir lá na casa dessa pessoa que parece ser um amigo, uma amiga. Eu tô dizendo no caso se for homem ou mulher, mas assim, gente ruim é gente ruim. Ore a Deus. Tudo que você for fazer, ore a Deus antes. Deus, é para eu ir? É para eu estar nesse lugar? Eu consagro ao Senhor todas as minhas coisas, todo lugar que eu for, só que eu só entro onde o Senhor estiver comigo, e o que não é de ti, eu repreendo com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus. Já acorda orando, se guardando, se blindando, se cobrindo da armadura de Deus, orando, repreendendo o devorador, seres das trevas, e vai na paz, vai feliz, vai na fé, para viver aquilo que Deus tem para você viver, o chamado do Senhor na sua vida. E para fechar com chave de ouro, eu vou aproveitar essa oportunidade já nesse vídeo, gente, para você receber ainda a dupla honra, além do conhecimento, ainda receber a bênção, a palavra de Deus que eu recebi hoje na igreja. Eu anotei tudo, gente, é para eu passar adiante. E aí a gente encerra esse vídeo. E eu creio que vocês vão entender o quão importante é a gente não deixar com que esses seres que vêm nas nossas vidas nos distraia do propósito maior de Deus em nossas vidas, daquilo que Deus tem pra gente, porque nós estamos aqui para falar, para pregar, para falar das boas novas, da vida eterna, da salvação, porque tem muita gente nesse mundo que ainda não se encontrou e tá perdido, e o Satanás, ele entra nessas brechas para levar mais gente lá com ele, para sofrer com ele achando que está indo para o paraíso. Deus é mais, Deus é maior. É isso, gente. Obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixa aí nos recadinhos, nos comentários, se vocês gostaram do conteúdo, que eu trago mais coisas que eu aprendi conversando com esses psicopatas que eu entrevistei. Até mais. Tchau, tchau.